Um jogador que está chegando, outro que está de saída do clube, uma permanência garantida e dois jogadores que são praticamente descartados. Além disso, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol fala sobre as insinuações de favorecimento ao Inter no Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora falar bastante sobre o Internacional. Então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Me ajudem a atingir essa marca dos 10 mil inscritos até o final do Campeonato Gaúcho. Vou ficar muito feliz que se a gente conseguir, atingir essa meta. Lembrando que a gente vem numa crescente, então obviamente que se não bater não tem problema, mas eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Pessoal, vamos falar ainda sobre a vitória do Internacional, o Colorado que já se reapresentou depois do triunfo diante da equipe do São José no Estádio do Vale. Tem muita coisa ainda para repercutir da noite da última terça-feira lá em Novo Hamburgo, principalmente sobre a entrevista do diretor executivo do Internacional, o André Mazzucco. Ele concedeu uma entrevista no gramado antes da bola rolar e esclareceu algumas negociações, e a gente vai falar justamente sobre isso a partir de agora. Começar com dois jogadores que não devem vir para o clube. Mariano Troilo, do Belgrano, jogador jovem, 21 anos, argentino, atleta que o Internacional estaria observando, estaria tentando, mas, segundo o André Mazzucco, não é um jogador que virá para essa temporada de 2025. A informação veio da Argentina, a gente repercutiu com o Departamento de Futebol Colorado, que descarta, pelo menos nesse momento, a vinda do atleta. É um zagueiro alto, porém é um zagueiro jovem. Entra no perfil que o Inter está buscando, mas a tendência é que o Inter busque um titular em conteste nesse momento. O jogador que possa chegar com o cacife ou a possibilidade de tirar Vitor Gabriel da equipe titular do Inter, o que hoje está bem complicado de acontecer devido às boas atuações do jogador ao lado do Vitão. Outro jogador que foi descartado basicamente pelo técnico, ou melhor, pelo diretor executivo André Mazzucco, foi justamente um retorno de Bustos. Fabrício Bustos, que é reserva lá no River Plate, deixou o Internacional na última temporada para retornar ao futebol argentino, entretanto, acabou, se podemos dizer assim, perdendo espaço. River Plate contratou o Montiel, campeão do mundo com a seleção argentina em 2022. Então Marcelo Gallardo, que tinha a expectativa de que o Bustos fosse o jogador a resolver os problemas da lateral direita, ainda não conseguiu se encaixar no time do River Plate e por isso o River Plate contratou outro jogador e ele pode ser negociado. Mas o River já falou que não empresta. Então, se o Inter tiver que fazer investimento, o Inter não vai contratá-lo. E eu acho que é por isso que o André Mazzucco descartou esse retorno. Agora eu quero falar sobre um jogador que está chegando ao Beira-Rio, Ramon. Quando um dirigente do Internacional fala abertamente sobre uma negociação, sobre um nome, é claro que o jogador está chegando. É óbvio que o jogador está bem encaminhado, porque o Inter tem o costume de não abrir nomes, não abrir negociações. Quando chega nesse ponto, é justamente porque as negociações estão tão avançadas que é praticamente difícil de o Inter perder essa contratação. Então o Ramon deve vir mesmo por empréstimo junto ao Olympiacos. O Inter venceu a luta com o próprio Botafogo para trazer esse jogador. Lembrando que o Ramon foi revelado na equipe do Flamengo, fez a última temporada Série A do Campeonato Brasileiro disputando pelo Cuiabá, e é um jogador que vem aí para ser uma alternativa ao Alexandro Bernabei. Lembrando que, inclusive, o presidente do Vitória afirmou que o Inter tentou a contratação do Lucas Esteves, mas por conta do imbróglio envolvendo a multa, da questão do contrato que o Grêmio está se complicando agora, o Inter acabou saindo da negociação. Então Ramon é o lateral esquerdo escolhido pelo Departamento de Futebol Colorado e está próximo de ser anunciado, inclusive a informação do Alexandre Ernest, que ele é esperado em Porto Alegre já no início da próxima semana. Ainda sobre negociações, agora eu quero falar sobre uma saída. Eu fiquei com o sentimento na entrevista do André Mazzucco que sim, o Wanderson está muito próximo de deixar o Beira-Rio. Obviamente que tem que acertar os moldes, ver
como o Internacional ficará sem o Wanderson e qual o retorno que o Inter vai ter com o Wanderson. O Inter fez um alto investimento na época para contratar o Wanderson, né, quando depois que terminou o empréstimo, o Inter fez um investimento superior a 4 milhões de euros para permanecer com o atleta, ainda deve, né, tem parcelas em haver que equivalem a 1,5 milhão de euros dessa negociação, 2 parcelas de 750 mil euros, e o Inter queria envolver esse valor na negociação. O Wanderson também é um jogador que recebe um alto salário no Beira-Rio, na casa dos 900 mil reais. O Palmeiras, a informação que vem do Jorge Nicola é que houve uma aproximação do Palmeiras para a contratação do Wanderson. E isso foi confirmado pelo André Mazzucco. Entretanto, o acerto da negociação não foi confirmado, né? O André Mazzucco deixou claro que está havendo conversas, é uma possibilidade, o jogador estava relacionado, Wanderson foi titular, o Roger chegou a responder o porquê de ter escalado ele entre os titulares, e o Roger disse, porque ele é jogador do Inter ainda, se tem negociação ou não tem, não interessa, ele está focado no projeto, está confiante, quer jogar, vem treinando bem, vai pro jogo, e foi por isso que ele começou a partida lá diante do São José. Mas a tendência, pelo que foi dito pelo André Mazzucco, é de que o Wanderson vá sair. A questão é qual é o molde, como isso vai acontecer. O Thiago Ferri, jornalista do GE, traz a informação de que o Palmeiras queria utilizar a os valores que o Inter tem a ver, né, as parcelas que o Internacional tem a ver sobre o Bruno Tabata. O Inter fez um investimento de 2,2 milhões de dólares para comprar 80% do Bruno Tabata, jogador de 28 anos que é o titular do lado direito, está machucado e por isso que não está jogando. Essa seria a proposta do Palmeiras, daria 1 milhão de salário pro Wanderson, esse é o acerto com o jogador, e para o Inter queria perdoar essa dívida de 2 milhões e 200 dólares que o Internacional teria que pagar junto à equipe palmeirense. O Inter tem uma ótima relação com o Palmeiras, né, uma ótima relação com a Leila, né, Pereira, presidente do clube, e enfim, tá havendo uma conversa. Só que, segundo a informação do Thiago, é que o Inter tentou ainda esses 1,5 milhão que o Inter ainda deve para o Krasnodar, e isso fez o Palmeiras dar uma recuada. A gente está falando aí de uma transação total equivalendo a 3,5 milhões de euros, mas o Inter não veria esse dinheiro, só não precisaria gastar isso e ainda economizaria quase 13, 14 milhões de reais no ano em questão de salários que o Inter teria que pagar ainda ao Wanderson. Deixa nos comentários aqui o que tu acha dessa possível saída do Wanderson, se sim, de fato, o Inter precisa ou pode liberá-lo para a equipe do Palmeiras. Para fechar, sobre negociações, eu quero falar sobre Vitão. Vitão, ao término da partida, garantiu a sua permanência no Beira-Rio. Ele vai ficar no clube, disse que em nenhum momento forçou uma saída para o Flamengo, inclusive o Danilo já chegou no Rio de Janeiro para assinar com a equipe carioca, então em nenhum momento ele ou o empresário forçaram a barra para deixar o Inter. Ele disse, inclusive, que isso foi mentira, né? Isso é mentira, e que ele está muito feliz no Beira-Rio. É uma ótima notícia, principalmente porque a partir de agora a gente está vendo uma dupla bem entrosada na zaga. Vitão e Vitor Gabriel. Defesa não tá torta, o Vitão joga pela direita, o Vitor Gabriel joga pela esquerda. E o Vitor Gabriel fez um bom jogo diante da equipe do São José. Então uma boa notícia também relacionada à permanência do Vitão. Lembrando que no último vídeo a gente chegou a citar, né? Um dos últimos vídeos a gente citou que o Inter também já havia rejeitado mais uma proposta do Flamengo de 7 milhões, mais o perdão da dívida dos 4 milhões de euros sobre o Thiago Maia. Não que o Inter devesse 4 milhões, né? O Inter deve 700, deve pagar agora em fevereiro, mas o valor total da negociação. Sobre mercado é isso, rapaziada, mas eu quero fechar o vídeo falando sobre a Federação Gaúcha de Futebol. O presidente Luciano Oxman concedeu uma entrevista na Rádio Grenal durante esta manhã e ele foi muito, vamos dizer assim, questionado a respeito sobre as insinuações de favorecimento ao Inter, e ele não gostou nada disso. Não gostou nada disso. Algumas coisas que o Luciano Oxman falou, tá? Aquele que fala o que quer, ouve o que não quer. E se falar e colocar em xeque qualquer pessoa da Federação Gaúcha de Futebol, vai responder por isso. No mínimo, temos que ter responsabilidade. Não podemos brincar com o caráter de ninguém. Desde sexta-feira tenho ouvido muita coisa e achei
que a verdade seria exposta, mas pelo que ouvi, e tem algumas situações que não condizem com a verdade. Para fechar, ele ainda falou sobre o trabalho, né, da arbitragem. O trabalho é sério, ele tem um fundamento, não é uma situação para fazer menção irônica. São situações que não podem passar batido. As pessoas têm que ter responsabilidade naquilo que falam. Isso aqui foi referente à declaração irônica do Douglas, centroavante da equipe do São José. E ele ainda falou sobre a mudança do mando de campo, né? O São José não perdeu o mando de campo no dia seguinte ao tumulto. Tanto o clube quanto a federação receberam da Brigada Militar a informação de que, pela falta de segurança, o alvará do estádio Francisco Noveleto foi suspenso. Então, o presidente Luciano Oxman, gremista, conselheiro do Grêmio, já falou, né, a respeito de tudo isso que a gente tem ouvido e de todas essas insinuações que estão vindo do lado do Grêmio, de dirigentes, ex-dirigentes, querendo colocar que o octa é difícil, vai ser difícil, porque são 3 pênaltis. Já falei no último vídeo, rapaziada, 3 pênaltis legítimos. E o VAR tá aí para corrigir esses erros que não são marcados no campo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. É só clicar aqui embaixo, né? E aqui do lado tem os demais conteúdos do canal. Fechou? Valeu!